Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Cripto. Hoje deixando vocês 100% atualizados sobre o nosso price action do Bitcoin, que agora está em 22 mil dólares, beleza, meus queridos? Então, o principal objetivo nesse vídeo, tá, é passar para vocês quais as possibilidades que a gente tem aqui no Bitcoin dentro das nossas médias semanais de longo prazo, que eu já havia falado no dia de ontem, né? O que a gente pode esperar para os próximos dias, quais são as influências externas que a gente precisa para que o Bitcoin possa se movimentar positivamente e como que essas influências externas podem influenciar o Bitcoin negativamente, tá? A gente vai falar de vários contextos, inclusive macroeconômicos, isso é muito bacana, vocês vão aprender bastante coisa, então, por favor, fique até o final desse vídeo que eu garanto que vai valer a pena, você vai sair daqui com conteúdo muito rico nas suas mãos. Então, sem mais delongas, já deixa aquele like no vídeo, seu comentário e se inscreve no canal ativando as notificações para você receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz aqui no canal da Cripto, tá? Meus então, bora lá, tá? Falando primeiramente do nosso Bitcoin, então, sobre o seu price action, que chegou aí praticamente em 21 mil dólares, tá? Então, rapaziada, eu tinha feito um vídeo no dia de ontem, né? Expliquei pra vocês sobre essas médias semanais aqui, que a gente tem a média de 200 semanas, que é essa roxa, a média de 250 semanas, que é essa verde, e a média de 300 semanas, que é essa azul clara aqui, tá? Então, o Bitcoin rompeu a média de 200 semanas, rompeu a média de 250 e agora está supostamente consolidando um suporte na EMA 300, que é uma EMA, né, de muito longo prazo. E até mesmo se a gente olhar o price action passado, do topo histórico do Bitcoin lá de 2018, ele chegou muito próximo dessa região, né, que fica aqui nos 19 mil dólares. Então, assim, essa região é uma região que, pô, não pode ser rompida, tá? Se essa zona é rompida, a gente pode desafiar preços muito baixos, isso não seria positivo. E isso seria histórico, tá? Porque na história do Bitcoin, ele nunca chegou a tocar um topo histórico anterior, né? Sempre fazendo movimentos em 45 graus. Então, a gente está vivendo um período bem atípico, tá? Então, meus queridos, primeiro ponto, né? Essa zona é muito forte, tá? Então, não adquirir Bitcoin nessa zona, não aportar, tá? E lembrando que isso não é uma recomendação, mas é uma visão, né? Em relação ao price action do Bitcoin, em relação ao seu histórico ciclo, né? Em relação aos valores que ele já obteve, né? Já valeu muito menos do que ele vale hoje, né? E já valeu muito mais do que ele vale hoje, já valeu 69 mil dólares. Então, assim, Bitcoin desde 69 mil dólares já caiu aqui praticamente 67%, né? Vamos botar até o pavio ali para contar. 68%. Então, Gabriel, ele pode cair até os 20? Pode cair até os 19? Pode. Pode acontecer uma coisa atípica na história do Bitcoin, né? Que é tocar o topo anterior e ele cair mais 10%, tá? Mas se cair abaixo daqui, é muito perigoso e isso seria muito, mas muito atípico. Então, independente disso, você não pode deixar, né, o curto prazo, né, os pavores das notícias, das influências negativas que as pessoas fazem e tudo mais, para você deixar e botar em Bitcoin e Ethereum, tá? Porque o preço que o Bitcoin e Ethereum são preços de oportunidade única. Independente do que vai acontecer amanhã, o que importa é o que vai acontecer daqui 2 anos, você se posicionando um valor desse. Beleza? Então, meus queridos, essa região é uma região muito importante para esse action e o Bitcoin tem que manter ela, tá? Então, eu vou botar o gráfico em linha aqui, rapaziada, porque para fazer minhas marcações, eu gosto muito de botar o gráfico em linha, porque a gente consegue perceber melhor as regiões de toque, ó. A gente consegue pegar melhor um alinhamento dos fundos aqui, topos e regiões e tudo mais para fazer as nossas marcações, né? Seja para linhas de tendência, seja para suporte e resistência, é bem bacana utilizar. Então a gente pode ver aqui, ó, que o Bitcoin, tá? Ele tá num padrão de cunha descendente de alta de longuíssimo prazo, né? De longuíssimo prazo. Então, assim, se a gente analisar como um contexto geral, né? O Bitcoin, desde lá dos 38 mil dólares, ele simplesmente só caiu, né? Não veio testar as zonas de resistência acima, nem nada do tipo, tá? A gente pode ter um recuo do Bitcoin a partir dessa zona que ele está agora aqui, para desafiar para cima, mesmo com um período macroeconômico da maneira que a gente está. Sim, rapaziada, é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade de vir testar aqui inicialmente 32 mil dólares, que já vai ser uma região neutra do canal dele, né? Se a gente olhar realmente isso aqui como um todo, como um canal, aqui no meio circula uma região neutra, né? Uma região neutra. Todo canal tem uma região neutra. E a região neutra do BTC fica bem aí nos 32 mil dólares, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado no momento desse em relação a altcoins, em relação à alavancagem. E olha aí o BTC dando uma leve recuada, né? Talvez a gente realmente forme um short squeeze aqui, tá, meus queridos? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a nossa exposição em altcoins, né? Em altcoins aí mais voláteis e tudo mais. Por quê?
Porque durante esse período de ciclo de baixa, né, não só o Bitcoin está sofrendo, o Bitcoin está sofrendo por externalidades, né, mercado de ações, macroeconomia, dólar, petróleo, depois eu vou falar sobre isso, tá? Não só o Bitcoin está sofrendo, né, então assim, o Bitcoin em si já sofre, agora imagina altcoins mais voláteis, né, com market cap menor, são muito mais voláteis do que ele. Então o Bitcoin e Ethereum são as únicas seguras para se investir no ponto que estão agora. Ah, Gabriel, mas tem altcoin que vai sobreviver? Sim, tá? Tem altcoin que vai sobreviver, mas a gente não pode se garantir com nada, tá? No período de ciclo de baixa acontece muita coisa inesperada, como foi o caso da Luna, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, beleza? Então, seguindo o jogo, tá, meus queridos? Esse valor que o Bitcoin tá é excelente para aportes de longo prazo. Ethereum também, já tinha falado com vocês sobre o Ethereum no dia de ontem, hoje não é meu objetivo falar sobre o Ethereum, é mais falar sobre as externalidades em relação ao BTC e em relação ao mercado como um todo, tá? Então, assim, o BTC tem que manter esse nível, tá? Ele não pode perder esse nível aqui, porque é uma zona muito importante dessa simetria de canal que ele tá, beleza? E se a gente sair daqui para subir, a gente vai vir testar os 32 mil dólares, tá? Essa zona aqui ela tem que ser retestada, beleza? Essa zona tem que ser retestada. Chegar lá nos 38, eu sinceramente quero dizer para vocês que já é um desafio muito maior que eu acredito que o Bitcoin não vai fazer. Tá? Acredito eu que ele vai vir, né? Se a gente tiver uma subida para cair mais, tá? Para ficar aqui navegando nessa região por um tempo, beleza? Isso aqui vai demorar, né? Isso aqui não acontece rápido, é demorado, porque olha só, rapaziada, pensem nos períodos comigo, tá? Olha quanto tempo o Bitcoin ficou corrigindo desde que ele formou esse topinho aqui na LTB. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tô no gráfico de 2 semanas. 6 vezes 2, 12. Então a gente tá 12 semanas, né? 12 semanas aqui, né? Desde esse candle aqui, ó, de rejeição, tá? Tentou romper, não conseguiu um candle de rejeição. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Vai fechar 6 semanas, vai fechar 12 semanas agora, né? Eu tô multiplicando por 2 aqui que eu tô em 2 semanas, tá? Então assim, meus queridos, é complicado, tá? Porque tem que ter mentalidade de longo prazo pra você conseguir se manter nesse game. Beleza? A gente pode ficar aqui navegando, mas é melhor ficar navegando aqui do que a gente perder esse suporte, tá? Então, acho difícil a gente romper aqui os 32, porque já vai ser uma zona muito forte de price action, tá? Vai ser uma zona de LTB também, beleza? Então, seria natural ele buscar essa zona aqui, dar uma respirada, tá? E daí ficar fazendo as suas navegações aqui até que a gente pudesse realmente romper, né? Para fazer uma bull run aí, de fato, quem sabe. Tá, isso aqui vai demorar, beleza? Vai demorar. Imagina, se demorou 12 semanas para fazer isso aqui, tá? Aqui vai, imagina, botem uns candles aqui e imaginem quanto tempo vai demorar. Aqui pode demorar mais 1, 2, 3, 4, multiplicado por 2, aqui pode dar 8 semanas, né? Então 2 meses de movimento para cima, né? Então, rapaziada, vão fazendo essas previsibilidades aí conforme o que a gente tá passando aqui para vocês, tá? Então, o que eu quero dizer? Que esse nosso ciclo de baixa, né? Porque o Bitcoin, ele tem um preço médio, né? Se a gente for olhar, tá? Desde que ele perdeu aqui os mais ou menos 50 e... Acho que foi os mais ou menos... Vamos ver aqui, ó. Só botar uma Fibonacci que daí eu vou falar pra vocês. Só um segundo aí, rapaziada. Deixa eu pegar aqui uma Fibo. Tá? Se a gente for puxar uma Fibo da linha primária dele, de fato, né? Que ele saiu do ciclo de baixa, seria aqui. Tá? Então, se a gente puxar uma Fibo, desde que ele perdeu aqui a 0.5... em 38 mil dólares, ele perdeu totalmente o viés, né, altista. Na verdade, desde que ele perdeu as médias em si, né, que as médias que ditam um viés altista. Então, desde que ele perdeu os 46, né, que ele perdeu as médias principais ali, a gente está num viés baixista. Então, assim, é um ciclo de baixa bem estendido para nós, né. A gente pode ficar, acredito que até o final do ano a gente vai ficar nessa configuração aí, tá? Na virada do ano, talvez a gente possa ver um cenário um pouco diferente. E, rapaziada, também o gráfico, ele traz previsibilidades para nós e tudo mais, mas a gente tem que se atentar muito ao cenário macroeconômico, tá? Então, agora sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Então, sobre o Bitcoin, já falei para vocês, esse momento de compra é um momento excelente price action, tá? Eu aportei em Bitcoin e Ethereum, mesmo em extremo medo, mesmo com tensão econômica, porque eu confio nos fundamentos no longo prazo. É o que eu tô fazendo, não tô recomendando que vocês façam, estou falando que eu tô fazendo, tá? Então, esse é um ponto que a gente não pode ignorar. Outra coisa muito importante, tá? Que bom que eu lembrei disso aqui. Falar sobre esse movimento do RSI, tá, rapaziada? Preste atenção aqui comigo. Meus queridos, RSI semanal do BTC, ele tá sobrevendido tocando na região 30, tá? Que é algo que todos os players cuidam, tá? Porque o Bitcoin só fez isso em 2018. Pela última vez ele fez isso lá em dezembro de 2018, né? Final até de 2018 ele fez pela última vez um toque na região 30 do RSI, tá?
E historicamente é uma região de compra excelente, tá? Excelente. É quando realmente todo mundo tá com medo. E olha que acaso, né? O Bitcoin aqui tava tocando na média de 200 semanas, não era nem na média de 300 semanas. Então vocês estão vendo como essa região de price action é muito, mas muito importante. Independente da tensão macroeconômica, é uma região muito, mas muito importante. E a gente tá até perfurando essa zona, né? Então a gente tá sobrevendido pra caramba no semanal, pra caramba, tá? Pra caramba mesmo. Beleza, meus queridos? Então, assim, a gente não pode ignorar os fatos, tá? A gente não pode ignorar os fatos. Beleza, rapaziada? Então, passei um briefing geral para você sobre o que eu vejo do price action no Bitcoin. Vejo que a gente está em extremo medo, vejo que tem tensão macroeconômica, mas vejo também que é uma oportunidade excelente de adquirir Bitcoin, porque os dados estão na nossa frente, o preço não mente. RSI extremamente sobrevendido, tocando na região 30 no semanal. Podemos ter várias movimentações aí nessa configuração até de fato romper para cima, mas o que importa é o longo prazo, principalmente se tratando de Bitcoin e Ethereum, tá? Se tratando aí de fundamento, beleza. Certo, meus queridos? Então, agora, sem mais delongas, bora para as externalidades, tá? A primeira externalidade que eu vou falar é o índice e daí depois eu vou falar um pouquinho sobre outros ativos, tá? Mercado de ações, Nasdaq, índice médio dos 500 mercados de ações. E é o seguinte, meus queridos, o índice rompeu esse fundo aqui nos 3.877, o que não foi nem um pouco positivo, tá? Nessa primeira linha aqui que eu vou botar como uma linha verde, tá? Para vocês poderem identificar. Então, a gente rompeu essa zona, né? Fez um movimento de topo aqui na LTB, junto com a média 8 semanal e caiu. Não foi nem um pouco positivo isso aqui, porque isso impulsiona o Bitcoin para ter um viés mais baixista, né? Então, se a gente não tiver uma recuperação para vir de repente testar essa LTB aqui, né? O Bitcoin em si não vai dar uma respirada também, tá? E a gente não pode perder essa região aqui dos 3.752, que ele tá agora, né? 3.745, na verdade, é mais ou menos isso. A gente não pode perder essa zona de suporte. Tem chance da gente perder, Gabriel? Tem. Tem chance da gente perder, tem chance da gente vir até a média de 200 semanas que a gente não veio ainda, tá? Tem chance da gente até desafiar um pouco mais abaixo. Por quê? Observem que em períodos de tensão macroeconômica, o nosso índice, ele até mesmo rompeu todas as médias semanais, tá? Ele faz uma forte respirada aí para baixo, tá? Uma forte esticada, pelo menos até a média de 200 semanas, fez aqui em 2018, Corona Crash, rompeu todas. Então, assim, a gente tá passando por um momento econômico muito complicado mesmo, uma possível recessão à frente, então tem que tomar cuidado, mas também tem que aproveitar, tá, meus queridos? Por que eu falo? Por que eu falo que tem que aproveitar? Porque a economia, ela gira assim, sempre tem um momento onde a economia tá muito boa, as pessoas estão em euforia, todo mundo investindo, injetando dinheiro, daqui a pouco estoura uma merda gigantesca, daí todo mundo fica negativo, ninguém investe em nada, e daqui a pouco os mercados voltam de novo, as pessoas compram topo, compram euforia e assim segue o ciclo. Então as tensões macroeconômicas elas sempre vão existir, tá? Sempre vão existir, beleza? Por responsabilidade dos governos e dos bancos, principalmente, que dão muito crédito às pessoas, né? Grande parte é por culpa disso, né? O que gera inflação, tá? Então assim, e desregula a economia, né? Então assim, é um momento de tensão? É um momento de tensão, mas é um momento que a gente tem que aproveitar, tá? Você tem que filtrar e se blindar um pouco com as notícias negativas. Não dá para deixar de olhar e saber que realmente é complicado esse momento, mas a gente não pode ficar com medo e deixar de pegar nossa fatia do bolo, plantar para colher lá na frente, tá? Lá na frente eu digo daqui 2, 3 anos, beleza? Você poder realmente mudar de vida, nós todos mudarmos de vida juntos, tá? Então é isso, beleza, meus queridos? SP500 não tá numa situação muito favorável. Se perder esse fundo aqui, a gente vai vir buscar a média de 200 semanas e isso vai impulsionar o Bitcoin para ter mais queda. Beleza? Possivelmente ele buscar os 20 mil dólares, 19 mil dólares, quem sabe o topo histórico de 2018 anteriormente, tá? Então, se a gente tiver uma recuperação, uma respirada aqui, isso também vai dar uma respirada para o BTC, o que vai ser bom para quem já montou um price action nesse valor que ele está agora. E se ele cair um pouco abaixo, só mantém e fica tranquilo que vai fazer parte, né, da análise gráfica anualmente para nós. Tem chance de acontecer isso. Mas acredito que tem a chance de a gente formar um padrão de fundo duplo estendido aqui para de repente vir dar uma respirada, tá? Então, o índice por enquanto não muito favorável, precisamos dessa decisão acima desse suporte, como já falei para vocês. Agora, a próxima externalidade que eu vou falar para vocês é sobre o dólar, sobre o real, tá? O nosso dólar sobre o real, ele fez um movimento bem positivo no dia de ontem, tá? Chegou a quase 5 dólares e 13 centavos e tocando aqui na média de 48 períodos semanais, né? É uma região mas muito forte de resistência. Só que o dólar ele fez um padrão de fundo duplo. Eu espero que esse padrão não se concretize e rompa para cima, porque se acontecer, a gente vai ver o Bitcoin se desvalorizando perante o dólar, que está acontecendo bastante nas últimas semanas, nos últimos meses, né? O dólar subindo, o Bitcoin veio desvalorizando. Então, assim, isso é um sinal de inflação clara, né? Então, a gente não pode ver o dólar continuar subindo acima dessa zona, senão isso não vai ser positivo para a recuperação do Bitcoin, muito menos para a recuperação dos mercados
principalmente o mercado de ações e o índice SP500. Tá? Se o dólar subir, a partir daqui ele pode buscar até talvez margens aí de 5,64 centavos, né? Perto aí do que ele já valeu, né? Ele valeu 5,80 aqui, ó, foi o seu máximo, tá? Mas isso não seria nem um pouco positivo, tá, rapaziada? Eu espero que isso não aconteça. Beleza? Então, primeira externalidade, dólar barra BRL aí, dólar sobre o nosso real em resistência, precisamos respeitar essa zona como uma resistência para dar uma respirada de queda e, consequentemente, o mercado também conseguir dar uma respirada de alta, né? O mercado fará um movimento contrário, beleza? Próxima externalidade, bora lá para as nossas bolsas aqui, ó. Petróleo, tá? Vamos falar de petróleo. Rapaziada, petróleo, o ativo mais antigo do mundo, tá? Um dos ativos mais valiosos do mundo. Tá em resistência também, mas fazendo muitos movimentos altistas, tá? Totalmente altista acima da média de 8 semanal aqui. E totalmente altista, tá? Movimento aí de zigue-zague. Então, meus queridos, barril de petróleo aqui em mais ou menos 26 de abril, né, deste ano, pouco tempo atrás, 2 meses atrás, estava valendo 99 dólares. E subiu praticamente 25% até os 124 dólares, né? Durante esse período, tá? Durante esse período, ali praticamente 50 dias, tá? Então, 2 meses aí. Meus queridos, isso é algo, tá? Que nos dá um sinal claro de que a economia está uma porcaria, tá? Porque o dólar subindo, petróleo subindo, mercado de ações caindo, Bitcoin caindo, né? Vocês conseguem perceber isso? E o petróleo ele é utilizado para várias coisas, tá, rapaziada? Não somente para gasolina, mas parem para pensar. É gasolina, você precisa de gasolina para transportar as coisas, então, consequentemente, tudo fica mais caro, né? O petróleo, ele deixa tudo mais caro, né? Os alimentos em si ficam mais caros porque o transporte de alimentos fica mais caro, porque tu precisa de gasolina, precisa de petróleo, para poder transportar esses alimentos e fazer distribuição. Tu precisa de gasolina, precisa de combustível para poder fazer algumas máquinas funcionarem. Tu precisa disso para aviões, as passagens são caras, né? Precisa disso para poder fazer muitas coisas que a gente utiliza hoje em dia em casa e tudo mais é feito de petróleo. O petróleo, né, é uma fonte de energia utilizada para diversas coisas. Então, ele ter um valor elevado atinge muito a nossa economia e é um sinal claro de inflação e de que a gente está numa tensão macroeconômica. Então, se você quer saber quando que o mercado vai dar uma respirada, vai dar uma tranquilizada, acompanhe o petróleo, acompanhe o dólar, né, e veja se a gente vai ter uma respirada de baixa dos dois, porque, consequentemente, isso vai trazer uma respirada de alta para o nosso mercado de ações e para o nosso mercado de criptoativos, beleza? Só que se a gente romper essa resistência aqui do petróleo, a nossa chance de alcançar 137 dólares por unidade de barril de petróleo é muito grande, o que faria com que o mercado se valorizasse mais ainda, tá? Mais ainda. Tem gente que, até vi algumas notícias um tempo atrás, tem muita gente que prevê que o barril de petróleo vai valer 150 dólares. Isso, de fato, ao longo do tempo vai valer, porque o petróleo, ao longo do tempo, só vem subindo, né? Só vem subindo. Então, assim, a gente tem que ver um respiro aqui do petróleo, tá? Do barril de petróleo, do futuro de petróleo, para que o Bitcoin possa dar uma respirada, para que o SP500 e Nasdaq também possam, tá? Então, essa é uma das últimas externalidades que eu queria mostrar para vocês, tá? Em relação às tensões macroeconômicas, beleza, meus queridos? Então agora, rapaziada, vamos falar um pouquinho de análise de sentimento, tá? Já falei sobre Bitcoin, falei sobre externalidades, falei sobre o dólar, sobre SP500, sobre petróleo, vocês já estão bem informados. E bora falar sobre análise de sentimento. Rapaziada, seguinte, tá? Tô com CVD aqui, tô com um CVD de grandes players, CVD de pequenos players e long short ratio, tá? Meus queridos, seguinte, primeira coisa que eu quero apontar aqui para vocês em relação à nossa análise de sentimento. A gente pode ver o quê? Que o CVD, tá? Esse primeiro CVD aqui, que é o dos grandes players, ele tá levemente andando de lado agora, mas ele estava apontando um pouco para baixo antes, tá? Agora tá andando um pouco mais de lado. E o CVD das sardinhas estava subindo, enquanto o CVD das instituições aqui, dos grandes, estava dando né? Ou seja, a gente realmente tinha uma divergência de que pessoas de menores carteiras estavam comprando e pessoas de maior carteira estavam vendendo. Isso aqui é curtíssimo prazo, tá, rapaziada? Isso aqui é gráfico de 1 hora, então eu tô falando sobre o que está acontecendo no dia de hoje. Então por isso que o Bitcoin estava dando aquelas osciladas baixistas ali, chegou a 2% e pouco de volume vendedor, né? Agora está com um pouco menos, ele está com 1,65%. Então é justamente porque está acontecendo um joguinho da liquidez aqui, tá? É normal. Mas como eu falei para vocês, isso aqui que eu estou falando é curto prazo, não tem a ver com o assunto de longo prazo do Bitcoin estar no price action excelente para compra, tá? Isso aqui é falando sobre o dia de hoje, sobre o que está acontecendo agora, tá? Então assim,
Nosso CVD dos grandes players está andando de lado, o CVD das sardinhas agora está andando um pouco de lado, mas querendo apontar para baixo, tá? Só que o nosso long short, ele está em 1,5 longs para cada short e querendo voltar a subir, né? A gente precisa ver esse long short começar a cair mais e esse CVD das sardinhas começar a cair mais e, consequentemente, o CVD dos grandes players começar a subir, para que a gente possa ter uma visão mais positiva desses indicadores de sentimento. Por enquanto está numa certa indecisão. Por enquanto eu vejo mais viés para ter uma ameaça maior de queda durante o dia, para forçar as sardinhas a querer vender essas posições de compra de curto prazo, longers alavancados, para que daí a gente possa realmente ter liquidez suficiente para que as instituições notem, realmente as sardinhas estão acreditando que vai ter mais queda, então agora a gente vai reverter o mercado, tá? Então o que eu estou falando aqui é de curto prazo, beleza? Não tem nada a ver com o que eu falei no início do vídeo. E então, basicamente é isso, tá? CVD das instituições aqui, dos grandes, né? A gente precisa ver começar a subir. CVD das sardinhas começar a encurvar aqui, continuar encurvando e caindo, né? E o long short ratio que agora tá apontando um pouquinho para cima e 1,5 longs para cada short, no número de contratos, né? De long para short. A gente precisa ver esse gráfico começar a cair mais, né? Beirando ali um contrato de long para cada short ou até mesmo um top position trade. Aí seria excelente, tá, meus queridos? Então a análise de sentimento, por enquanto, segue um pouco indecisa, mas eu falei os critérios entre cada um desses indicadores que a gente precisa para que o Bitcoin possa ter um impulsionamento de alta no curto prazo. Beleza? Então, rapaziada, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Passei bastante informação hoje aí, talvez eu tenha falado demais, mas eu sempre gosto de trazer um conteúdo que faça sentido e que seja denso para vocês poderem realmente aprender, né? Possam também realmente entender sobre o que está acontecendo, por que o Bitcoin está caindo, né? Por causa do dólar, por causa do petróleo, né, as tensões macroeconômicas, então, tudo isso atinge muito o nosso mercado de ações, consequentemente, o mercado de criptoativos como o mercado dolarizado também sofre, beleza? Então, rapaziada, tamo junto, tá? Obrigadão quem assistiu esse vídeo, deixe seu like aí, deixe seu comentário, se inscreve no canal para continuar acompanhando o que a gente está trazendo todos os dias, tá? O apoio de vocês é muito importante e motiva muito o nosso trabalho que a gente